A gente começa falando justamente do outro lado, né? Se falamos do Fluminense no início, tem também o Mengão, o Flamengo, que vai vivendo agora áreas de renovação, porque o Flamengo demitiu na manhã desta segunda-feira o técnico Tite. Na tela, então, o comunicado que a gente traz para você sobre a demissão do Tite. O Clube de Regatas Flamengo informando que o técnico Tite e a comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. Toda a comissão técnica do Tite também foi desligada. Aí o agradecimento aos profissionais, aquela história, né, padrão, né, desejando sucesso na sequência da jornada. Felipe Luiz assume a equipe interinamente, e não só o Felipe Luiz, porque o Flamengo também fez um anúncio de uma comissão técnica, uma espécie de comissão técnica permanente, né? Que vai ficar pelo menos esse final de temporada. Permanente até o final do ano, mas provavelmente interino, dependendo das ambições do que acontecer no Flamengo neste final de ano. Até porque eu conversava com o Bernardo, também tem eleições, e isso a gente sabe que politicamente, sensivelmente, mudam os bastidores das equipes. Então aí na tela para você o comunicado. Ivan Palanco, auxiliar técnico, Márcio Torres, auxiliar técnico, Daniel Alegria, também fazendo parte da equipe técnica, Diogo Linhares, preparador físico, permanecem na comissão técnica o auxiliar Vinícius Bergantin e o analista de desempenho Bruno Baquete. Vamos então começar falando desse Flamengo, daqui a pouco a gente vai falar até mais do jogo, e não tem como, né, excluir uma coisa da outra. O Flamengo consegue um gol na parte final, muito criticado, muito questionado. E aí na entrevista falando sobre o Matheus, que o Matheus iria passar a ser o goleiro de Copas, isso deixou o torcedor mais enlouquecido ainda. A verdade, Bernardo, é que era a crônica de uma tragédia anunciada, né? Só era questão de tempo para a gente ver quando que o Tite iria ser demitido. Confesso que me surpreende, eu pensei que o Tite seria demitido na sexta-feira. Achei que ao ficar para o jogo contra o Atlético, é só uma impressão, não é informação, o Flamengo iria tentar acompanhar como é que seria esse primeiro jogo contra o Corinthians e aí ter tempo de mudanças, mas não. O Flamengo se antecipa, manda o Tite embora, mas como eu destacava, né? Já se imaginava que esse quadro não seria reversível. Eu só discordo do companheiro Ivan Bruno quando você fala em se antecipa, porque eu acho que demorou. A informação que eu tinha, e isso foi confirmado, é que ele não cairia independentemente do que acontecesse em Montevidéu. O Flamengo foi desclassificado da Copa Libertadores e o Tite foi mantido. Tanto que ele dirige o Flamengo no jogo contra o Atlético Paranaense, né? O trabalho do Tite foi horroroso, foi muito ruim. Sim. Principalmente nessa parte final. Não tinha mais o que tirar dali, né? E o que acontece, Ivan? A demissão... o companheiro Mauro César até trouxe essa informação, que já era algo que poderia ser estudado após o jogo, independentemente de vitória ou derrota, ou empate no jogo contra o Atlético Paranaense. Mas o fato é que o Tite era um morto-vivo à frente do Flamengo, assim como o Sampaoli era também no final do ano passado. Aliás, o Sampaoli era um morto-vivo desde o dia 29 de julho de 2023, quando, após o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, o seu preparador físico, Pablo Fernandes, dá um soco na cara do Pedro. Ali a coisa foi pro brejo. Mas o presidente Rodolfo Landim bateu o pé e fechou com o Sampaoli até o final do Campeonato Brasileiro, até o final da Copa do Brasil, até a desclassificação humilhante, vexatória para o Olímpia, e o resto é história. Sobre o Tite, me parece que é uma decisão demorada até. A ideia era justamente que o Tite, pelo menos a minha, fosse demitido antes, porque o Flamengo não mostrava rendimento nenhum. E aí ele cai justamente às vésperas, com a eliminação da Libertadores, do jogo mais importante do Flamengo na temporada, que é o jogo contra o Corinthians, porque o Campeonato Brasileiro foi para o Beleléu. O Flamengo está 9 pontos atrás do líder Botafogo. Acho muito difícil, a não ser que o Felipe Luiz faça um trabalho espetacular, coisa que para mim é uma incógnita. Tá? A gente pode até falar aqui sobre o estilo Felipe Luiz, aquelas coisas, como ele pensa futebol de uma forma divergente em relação ao Tite, mas a decisão é demorada, é tardia. E isso pode custar ao Flamengo, mais uma vez, um campeonato importante na temporada, no caso a Copa do Brasil. Para você, Drago, concorda com o Bernardo nessa leitura de que a substituição ela é tardia? E por que eu indago isso? Porque quando o Berna destaca essa questão de continuidade do trabalho dele, me pareceu já nos últimos 3, 4 meses que torcida
e treinador não falavam a mesma língua. E isso no Flamengo, aliás, não no Flamengo, no futebol no todo, mas no Flamengo isso é fundamental, porque o torcedor do Flamengo quer um outro estilo de futebol, um outro estilo de jogo. E então sempre houve essas rusgas entre Tite e sua torcida. Isso exposto, você acha que o timing poderia ter sido antecipado, então essa decisão poderia ter sido tomada antes? Diferente do Sampaoli, esse time é muito difícil de ser discutido ou... É muito difícil de você entender que é o momento certo, porque não havia, pelo menos não tem nenhuma informação nesse sentido, um problema entre comissão técnica e atletas. O ambiente era um ambiente tranquilo. Sim. Então a questão era técnica, campo-bola. Diferente do Sampaoli, que havia ali nitidamente um problema entre comissão técnica e jogadores, principalmente depois desse episódio em que o preparador físico resolveu bancar o boxeador e acertou o Pedro. Realmente foi uma decepção que aconteceu no Flamengo com relação ao Tite. Eu apostava muito nesse casamento porque eu ainda entendo que o Tite é o melhor treinador brasileiro em atividade. A gente pode discutir, talvez no momento não seja interessante, ele está desprestigiado, mas era o melhor treinador brasileiro em atividade com o melhor elenco do futebol sul-americano, o maior poder de investimento. Eu falei, opa, tem qualidade de ambos os lados aqui, né? Então, esse casamento vai ser perfeito. O Flamengo tem tudo para deslanchar na temporada, né? Eu acho que ao longo da trajetória a gente pode discutir vários problemas que aconteceram, certo? Algumas prioridades que foram estabelecidas, se foi uma decisão só do Tite ou teve a interferência da diretoria, né? Eu sempre acho que isso vem de cima para baixo. A comissão técnica não pode decidir tudo. Eu acho que vários jogadores importantes saíram e assim, um atrás do outro. O Cebolinha já foi importante com o Tite estar fora. O Pedro já foi importante com o Tite estar fora. Luiz Araújo já foi importante com o Tite. Era o ataque titular do Flamengo no Campeonato Carioca. Exatamente. Luiz Araújo já foi importante com o Tite estar fora. O Vinha tinha tudo para ser o titular da lateral esquerda, está fora e por aí vai. Então, ele encontrou vários problemas ao longo da trajetória. Agora, o trabalho do Tite foi ruim, ponto. E os atletas? Os atletas, Eles a diretoria... E os atletas? A diretoria também, todo mundo, mas o demitido foi o Tite. Sim, por isso, sempre, porque essa é a cultura no futebol brasileiro. Outro dia eu estava discutindo aqui com o Berna, tá? Você acha, por exemplo, Ivan, você acha que o De La Cruz tem bola de 100 milhões de reais, a quantia no qual ele foi contratado? Não. Você acha que ele não tem bola para 100 milhões de reais? Vocês dois não, calma. Eu não falei nada. Eu ainda não terminei o meu raciocínio. Você já falou isso em outro programa. Eu não terminei o meu... A verdade é a seguinte. Tem muita gente que cobra do Flamengo que ele jogue algo compatível com aquilo que ele investe. Então, o De La Cruz custou 100 ou um pouco mais de 100 milhões de reais, tá? O De La Cruz hoje é um fato. Ele não entrega a bola de 100 milhões de reais. Hoje, tá? O Gerson é o melhor jogador do time, não é o De La Cruz, tá? 100 milhões de reais. O De La Cruz não joga a bola de 100 milhões de reais, ou próximo disso, porque o treinador não sabe extrair o melhor dele, ou ele também está devendo? Então, eu acho que aí é uma questão mais ampla, e aí eu quero colocar o Berna na história. Antes vamos trazer o gol, né? O gol do Gerson. E o jogo do Atlético até me faz esse ponto do Bernardo, diante do que o Drago está destacando, Bernardo. O Flamengo, em nenhum momento, sob a batuta do Tite, ele trouxe um título de incontestável, inquestionável. E aí, quando o Drago destaca o De La Cruz... Eu só estou citando um exemplo, tá? De um atleta que se esperava muito. Mas é que eu acho que joga muita bola. Essa questão, ela é válida porque, assim, o De La Cruz eu não me lembro, Bernardo, você que acompanha melhor o futebol argentino, de histórico de lesão no River Plate. No Flamengo ele se lesiona. Há outras várias lesões do Flamengo diante de um calendário que começou muito cedo e o Flamengo excursionando pelo Brasil e se desgastando fisicamente, enfim. Ali já começava um desenho de, olha... Flamengo está começando muito cedo uma temporada a investir muita coisa no Carioca, que às vezes pode fazer falta numa Libertadores. Questão física, questão de lesão. E me parece que esse caminho foi feito. É óbvio que há uma responsabilidade dos jogadores, em não assumir responsabilidade e tal, mas Tite e diretoria
também partilharam desse mesmo erro, porque o Tite aceitou em alguns momentos até as decisões do Rodolfo Landim. Não, eles são sócios. Sim, eles são sócios. parceiros nessa história. Mas os jogadores têm que ser cobrados também. Eu concordo, de certa forma, Sim, com o sem Ivan. dúvida. Também concordo com o Drago. Eu acho que o Ivan comete um erro ao falar que o De La Cruz não vale os 100 milhões. Mas eu não disse isso. Eu perguntei para o Ivan. Fato é que hoje ele não joga a bola de 100 milhões de reais. Eu estou perguntando, estou fazendo um questionamento. Ele não joga porque ele não tem bola de 100 milhões de reais, porque querem que o Flamengo jogue algo compatível com aquilo que ele investe. Então, eu estou citando um jogador caro, tá? Estou citando um jogador caro. Hoje, ele não joga a bola de 100 milhões de reais. Você concorda? Hoje. Concordo. Hoje. Concordo. Ele não joga porque ele não tem bola ou porque não sabem extrair o melhor dele? Eu acho que ele não está tendo bola e não souberam extrair o melhor dele. Leia-se Tite. Tá? Outros jogadores também. Arrascaeta, por exemplo. Não tá jogando nada. Não tá jogando nada. Nada. Se arrasta, e não é de hoje. Faz uns 2 anos que o Arrascaeta se arrasta em campo, né? Então, o Gabriel até a gente discorda em relação a isso, sobre se pode ter um futuro ainda no futebol. Eu acho cada vez mais difícil. O Gabriel ontem teve a oportunidade e não jogou para Patavinas, né? Mas parece que ele já está num fim de ciclo no Flamengo. Eu acho muito difícil querer extrair alguma coisa. Eu imagino que o Gabriel possa apresentar alguma coisa no outro clube. O Flamengo, para mim, acho que já são favas contadas. Até porque o contrato dele acaba no fim do ano. Exatamente. Eu acho assim, o Gabriel, eu me recuso a chamá-lo do nome, do apelido que você citou agora há pouco aí. Ingrato. Não é questão de ingratidão, é questão de uma momento. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Tudo bem, é importantíssimo na história do Flamengo, mas depois fez um monte de bobagem. Sim, sem dúvida. Deu piti lá na hora de fazer o exame antidoping, isso lhe custou uma punição. Vestiu camisa do Corinthians, balançou camisa do Palmeiras, né? Foi recebido com honrarias de chefe de Estado no Flamengo quando ele volta da suspensão, né? Eu achei aquilo completamente desnecessário. Nossa, todo mundo no corredor ali batendo palma. A gente mostrou essa imagem aqui depois. Corredor ali, todo mundo batendo palma, aquela coisa. Para quem diz que o Gabigol precisa de carinho no Flamengo, mais carinho do que aquilo, né? Então o Gabriel não vem jogando nada faz uns 2 anos, cara. Então, assim, são jogadores para os quais a gente olha e fala, e aí? Não está na hora de uma reformulação, Bernardo? Essa reformulação já aconteceu. De novo? Não, mas, por exemplo, figuras marcantes, como a gente falou de nomes como a Arrascaeta, como o Gabigol. O Gabigol, tudo bem, já está indo embora, mas o Arrasca não produz mais. E, querendo ou não, são jogadores peça-chave de um meio para frente de um Flamengo histórico. Quando eu falo de reformulação, é essas peças pontuais que ainda fazem parte do elenco, que eu não sei se tem mais espaço dentro do Flamengo. Não, mas você pega, por exemplo, os remanescentes de 2019. Ontem havia 4 simultaneamente em campo em determinado momento, né? Bruno Henrique, Gabriel, Arrascaeta e Gerson. O Gerson eu nem coloco na história, que eu acho que o Gerson ainda tá jogando muito. Exatamente. O Gerson é um dos melhores jogadores do Brasil hoje. Sim. Né? A gente pode ali dizer que em determinado momento ele não finaliza da forma como deveria finalizar, faz um pouco de firula, faz sim, mas é um dos melhores jogadores do futebol, no futebol brasileiro, aqui, nesse momento. Agora, sobre o Arrascaeta, a gente tem que discutir. Uma cobrança ao Arrascaeta, um status de principal jogador, faz um tempo já do Flamengo, que não consegue mais jogar, se arrasta em campo. Um De La Cruz, como disse o Ivan, que foi contratado por 16 milhões de dólares à vista, e se machuca o tempo todo. E não jogou nada, bulhufas contra o Peñarol no jogo de Montevidéu. Então, vale o questionamento. Escuta, esses caras não estão rendendo por quê? Parte física. Houve algum problema na parte física? Na gestão física desse grupo? Fábio Mazeridian pode responder essa pergunta. Tecnicamente, esses caras renderam menos do que podem, é óbvio. Agora, por culpa deles, do Tite, eu acho que tudo está no mesmo balaio também. Os jogadores têm que ser cobrados. Eu concordo com o Ivan quando ele fala sobre isso. Você tem muito cobra ali. Você tem muito cara bom de bola, cara. Eles precisam se organizar e decidir algumas partidas. Porque senão fica assim, ô Drago. Porque assim, qual é a diferença de você ter um elenco tão caro como esse? Para ele te resolver alguns problemas. Sem dúvida. Então não adianta você ficar colocando só na conta do treinador. Eles precisam se organizar e decidir o jogo.